agora vai. A gente deu um jeito aqui, resolveu. Vem mais pra cá, Cleusa. Então, já que não dava pra ser as duas longe, vai ser junto agora. Ainda bem que estamos em Bonito, né? Tudo dá certo. Então, a gente preparou hoje esse tema para falar com vocês um pouco sobre dinheiro, né? Que é um tema, assim, bem sensível, às vezes, para muitos. Bem delicado, bem importante também. E como a gente tem trabalhado bastante, né, e recebido também muitos pedidos e consultas sobre o dinheiro, então a gente está trazendo mais novidade aí para vocês e vamos falar um pouquinho hoje. Né? Quem tiver dúvidas pode ir colocando aí no inbox que a gente vai respondendo na medida do possível, tá bom? O nosso tema, como a gente falou, né, era sobre a energia, sobre prosperidade e também a prática. Como que a gente concilia, como que a gente coloca e vivencia esse fluir do dinheiro nas nossas vidas. Então, por isso a Cleusinha tá aqui hoje também. Eu vou falar essa parte prática do dinheiro. Então, eu desenvolvi um curso que já tem várias turmas em andamento, porque eu vi a necessidade de mostrar a parte prática do dinheiro. Tem muito material hoje na internet explicando, usa essa planilha, faz isso, faz aquilo. Mas e aí, como que é na prática? Então, eu estou à disposição de ajudar as pessoas a organizar a vida financeira e começar a construir essa liberdade financeira, né? A partir do estado que você está hoje, a gente fazer um diagnóstico, né? E em cima disso, fazer um caminho para que você tenha a real liberdade financeira. E o que é interessante, nós nos juntamos, né, para esse trabalho, porque ao longo de muitos anos trabalhando com financeiro, trabalhei no banco, tenho muitas experiências, eu passei por muita dificuldade financeira e eu passei por muitos processos. Eu até retardei bastante esse trabalho, porque eu tinha assim uma certa resistência, né? Eu tinha meio que uma vergonha, porque a minha vida financeira, ela demorou muito para seguir um caminho. E ao longo do meu processo, eu fui verificando que tinha algumas atitudes que elas me sabotavam. Então, além de fazer o conhecimento da situação financeira, de fazer um caminho para você fazer essa parte prática, nós precisamos também falar dessa parte emocional, que no caso a Jennifer vai esclarecer para vocês bastante coisa. Porque no meu processo, quando eu fui verificando que eu fazia todas as etapas verificadas ali da planilha, do acompanhamento, mas tinha hora que a coisa fugia, sabe? E eu demorei para detectar qual era a emoção. Eu venho desde 2018 fazendo terapias, constelação familiar, uma série de coisas. A Jennifer me acompanhou, a Simone lá de Jardim também, vários terapeutas que passaram na minha vida, mas foi no encontro dessas emoções, o que me sabotava, que eu consegui fazer a minha virada. Então, a gente hoje vai trocar ideias sobre isso. E precisamos muito falar sobre financeiro. Falar mais, né? Isso. Muitas pessoas têm muito medo, né, de olhar, na verdade, para o dinheiro, entrando na conta, o dinheiro saindo. E, né, da pandemia para cá, com essa coisa das terapias holísticas e principalmente com o boom das constelações familiares, a gente tem escutado muitas pessoas falando, né? Dinheiro é energia de vida, dinheiro é troca, é fluxo, com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Mas e aí, como que é isso na prática? Na prática, né? Porque uma coisa é a gente ficar falando, né, teorizando, aquela coisa das ideias. E a realidade, gente, é que o dinheiro, sim, ele é energia, ele é, né, troca. E muitas crenças que a gente tem sobre dinheiro, né? E uma delas, uma das que me marcava muito é que tempo é dinheiro. E aí um dia eu escutei assim, gente, tempo é vida.
é vida que não volta atrás, né? O tempo passou, não volta. O que você tá fazendo agora, aqui e agora? Então, se tempo é dinheiro e tempo é vida, né? Dinheiro também é vida. É esse ir e vir. E o dinheiro, ele vem para quem gosta da vida, para quem usufrui e vive com intensidade. Então, e eu sempre falo pra Cleuzinha, né? Admiro isso nela, essa coisa de sempre estar empreendendo, fazendo, né? E isso é o fazer o dinheiro, é vir, é o fluxo, fazer a roda girar. Então a gente às vezes fala assim, mas eu trabalho, me esforço muito e eu não vejo dinheiro. O dinheiro entra na conta e, né, paga tudo. Mas peraí, quais são as contas que você está pagando? Você está usufruindo delas? Né? Porque a gente olha isso como gasto, né? Com aquela coisa da escassez, tipo, ai, que difícil. Mas, gente, pensa bem. Pesado, né? Pesado. Mas pensa só, né? Olha só, você trabalhou, fez o dinheiro, foi lá no supermercado, fez uma compra, trouxe para casa aquilo e usufruiu. Como que você fez esse, né? Como que você está usufruindo disso? Olha, o que eu tenho visto bastante nesses processos é assim, ó. E eu tenho falado bastante sobre isso. Se o teu trabalho, você trabalha lá 30 dias por um determinado valor, ou para quem empreende, gasta às vezes muito mais do que 8 horas por dia para trabalhar. E aí você vai e você gasta todo o seu dinheiro, parece que gera uma sensação de incompetência, né? Sim. Vai falar, pô, eu trabalho, mas não vejo dinheiro. Mas no que você está gastando? Então, qual que é a ideia? Olhar para a sua vida financeira, não é para criticar, porque cada pessoa, cada família, ela vai ter um ritmo. E quando a gente faz essa intervenção, ela não é para você falar assim, você tá certo, você tá errado. Não. É olhar e ter consciência. Bom, esse mês eu gastei mais com comida, digamos assim. Por incrível que pareça, os maiores gastos são com alimentação. E depois que vem, às vezes a pessoa fala assim, eu gasto muito dinheiro à toa. Não, você gasta muito dinheiro à toa nos mercados. Muita gente. Não tô não generalizando, mas a maioria sim. Então, o que você está gastando? Então, primeiro a gente vai fazer um panorama, você vai precisar olhar, e para isso você vai parar e anotar, e você vai ter que olhar para aquilo ali. A gente vai separar por categorias, entendeu? Para você ver aonde que tá a minha maior despesa. É roupa. Então, tem aquela coisa, você trabalha 30 dias e você tá gastando tudo no prazer imediato de consumir, entendeu? Então, a consciência vai trazer para você essa responsabilidade sobre o que você anda consumindo, entendeu? Então, em vez de culpar, eu ganho pouco, meu patrão isso, ou, digamos assim, o governo é político. Não, olha para a tua vida, toma consciência das coisas e a partir dali você vai tomar decisões, comprometimento com o que você tem hoje, na situação que você tiver hoje. Eu olhar para isso e aí com que emoção, com que sentimento que eu tô fazendo isso, né? Eu falo de valores, ela fala de emoção. Então vai ser sempre assim, essa é a ideia. Eu vou sempre puxar para os números. Porque a gente precisa disso, a gente precisa. Não adianta eu ficar lá só olhando, como o pessoal faz muito, né? O Ponopono. Muito obrigada, soprar canela todo dia 1º do mês. Gente, é muito válido soprar canela, é legal, ajuda. Mas veja, o que você faz com essa informação depois dela ter chego ali pra você? Né? Não é só pegar a informação e ficar esperando que Deus vai prover, que um milagre da vida vai acontecer, que eu vou ganhar na Mega Sena. Até porque se você não tiver esses números, se você não tiver um objetivo, se você não tiver uma meta, você está pedindo o quê? O que exatamente? O que é prosperidade para você? Para você é uma coisa, para mim é outra. Às vezes uma pessoa pode sonhar com uma casa imensa, com um monte de gente. Eu quero uma casa pequena, entendeu? Meu consumo é diferente do seu, então... E aí quando a gente vai olhar para as relações, né? Para mim chegam muitas pessoas assim, e isso vem acontecendo com muita frequência, né? E a gente vai lá fazer o planejamento. Qual que é o seu sonho grande? Qual que é o seu maior sonho? O que você está fazendo? O que você está buscando? Como é que você está trazendo? Qual é a sua meta?
para onde você tá indo. E aí a pessoa fala, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar outro emprego, eu tenho que arrumar uma renda extra. Tá, você vai fazer mais dinheiro para suprir isso? Isso, é. Tá, mas e aí depois? Depois eu preciso de tempo. Como é que você vai conseguir tempo trabalhando nesse ritmo, fazendo... Você tem que ter as metas muito claras. Eu vou trabalhar 3 meses, 1 ano, 3 anos para construir. O que eu tô construindo? Qual que é o meu sonho? É como a Cleuzinha falou, para mim às vezes a prosperidade é eu morar numa casa confortável, uma casa grande que tem que ter isso, tem que ter piscina, tem que ter... Para uns o sonho é esse. Para outros eu quero ter uma casa pequena que eu só vou vir aqui para dormir, passar a final de semana, porque depois eu vou viajar, eu vou pro trabalho. Depende daquilo que você tá buscando, daquilo que você tá desejando. Então eu vou falar um pouquinho assim da parte prática da questão do orçamento doméstico. Porque a gente ouve falar assim, tem que economizar, tem que economizar. E eu cresci ouvindo isso e eu não sabia como. Então, a gente precisa fazer... que é cortar gastos, cortar gastos. Ou você fica até meio culpado. Você compra uma coisinha a mais, aquilo parece que te aperta, você já vai ficar devendo. Eu vou pedir uma pizza esse final de semana, meu Deus do céu. Vai furar o orçamento. Não. Então, o que a gente precisa observar? Primeira coisa, você tem que ter noção da tua despesa. Você tem que pegar e marcar todas as suas despesas, num caderno, num rascunho, numa planilha, seja lá no que for. E olhar para aquilo lá, entendeu? Se o que você ganha tá igual o que você gasta, você já tá com um alerta vermelhíssimo aí, porque qualquer coisa que aconteça fora do que tá planejado vai te deixar numa situação vermelha. Então, se a coisa tá assim, tá perigoso. Agora, se você ganha mais e gasta menos, maravilha, que seja pouco aqui. Mas o que você está fazendo com essa diferença, tá? Como que você vai construir os seus sonhos com essa diferença? Também precisa ser olhado, jogado numa planilha, jogado numa aplicação. Aí tem as aplicações de curto prazo, de longo prazo, tem uma série delas. Mas a gente precisa olhar para isso também. Maravilha, se você tem uma situação superavitária, ótimo, né? Agora, se a sua situação, o que você ganha, não chega para a tua despesa, aí a situação é muito grave. Porque aí qualquer outra coisa que aconteça vai te levar para uma situação que não foi programada e que vai gerar um endividamento. Então, para a gente saber fazer um diagnóstico e saber um caminho, primeira coisa, a gente vai ter que olhar para a sua situação hoje, a situação física, a situação de números, né? E aí depois a gente tem que elaborar um projeto, né, de construção da sua liberdade financeira. O que eu falo sempre é assim, ó, tudo tem jeito. Na situação financeira, se o que você ganha não chega para a tua despesa, ou você tem que reduzir suas despesas ou aumentar o teu ganho, teu fluxo, né? Que é fazer uma renda extra, olhar alguma outra possibilidade de estudar para mudar para um emprego melhor, enfim. Mas tem que ter esse olhar para você montar uma estratégia, né? É uma construção que você vai ter que fazer a partir disso daí. Então, tudo que a gente fala sobre o financeiro, a parte prática, ela tem que ser prática mesmo. Planejada, né? Planejada, colocar no papel, pensar. Uma coisa importante também, que acho que a Jennifer vai falar um pouco, é a questão orçamento familiar. Se você tem dentro de uma casa um casal, a família precisa saber desse orçamento. A família precisa participar. Tem filhos, adolescentes, seja lá qual idade, precisa estabelecer critérios de compra, listas de compras que sejam efetuadas à medida que o orçamento permite, entendeu? Então, por exemplo, assim, o que eu vejo, e não é com pouca frequência, as pessoas deixarem a vida financeira
na mão ou da mulher ou do homem. Some. Se um falta, isso vira uma bagunça. Ou esse que ficou com a responsabilidade ali pode cometer erros, como todo mundo. Ele pode deixar por algum erro, ele errar um investimento, errar um gasto, fazer alguma coisa, e a culpa recai sobre ele. Mas não é. O orçamento familiar, ele tem que ser administrado por todos. Em conjunto. Né? Isso. Filho que estuda fora tem que saber quanto que os pais ganham, quantos que os pais podem pagar, entendeu? Então, isso tudo é estrutura de orçamento familiar. E isso precisa ser calculado, planejado, olhado de uma forma bem intensa. Às vezes a pessoa conversa com a família todos os assuntos, mas não fala sobre dinheiro. Dinheiro normalmente quase que é um só fala sobre aquilo, né? Ou é só o marido ou é só a mulher, mas assim mesmo não faz parte das decisões. É muito cômodo, né, Jennifer? Às vezes a gente vê que isso é uma fuga. Sim. Né? Uma fuga de não assumir a responsabilidade sobre aquilo. E aí a gente percebe o quanto tem de medo ainda sobre isso. Porque muitas vezes aquele que assume essa responsabilidade, ele vai ser a pessoa que vai ser mais cobrada, vai ser o mais julgado, o mais criticado. E aí a gente percebe o quanto as emoções e as relações influenciam nesse âmbito. Uma vez que, se eu não tenho um preparo tanto de conhecimento, de informação emocional e o conhecimento prático para planejar, né? Aquilo ali começa a tomar proporções e a gente se perde nas emoções, toma atitudes por impulso. Isso dá separação. As pessoas vão para o caminho, às vezes pegam o caminho errado e fogem daquele objetivo. Se o seu plano, o seu sonho, a sua meta estava lá, por que você está fazendo tudo isso aqui? Porque o fulano falou, porque alguém criticou, porque... E isso é muito comum, porque nós somos seres emocionais, né? Somos seres racionais com emoções. E quando essas emoções, elas tomam a frente, né? E aí entra o planejamento, porque muitas vezes a gente gasta também por impulso. Sim. O que eu tô buscando? E aí a gente fala assim, nossa, mulheres principalmente, né? Que compra roupa e compra sapato. Geralmente as mulheres são as mais consumistas. Por quê? Porque as emoções estão mais em alta e aquilo ali prevalece. Então, dependendo do dia, de como eu saio para fazer compras, a tendência é que eu tenho de gastar mais, né? E muitas vezes a gente também, no trabalho, fazendo dinheiro, o que eu estou buscando, né? E aí muito se percebe e se dão conta que estão precisando muito ainda do reconhecimento, da validação. Então, você trabalha, faz, cansa e chega no final do mês e você fala, nossa... eu ganho pouco, ninguém tá me reconhecendo. Mas espera aí, você fez pelo dinheiro, para ser pago, uma troca justa, ou você fez para ser validado, para ser reconhecido, para que as pessoas, né, batessem palminhas e falassem, aí, fulano, parabéns, você fez muito bem. Então, eu tenho uma situação diferente dessa coisa da emoção, que o meu gastar dinheiro... Como eu já vinha nesse processo de querer me conhecer, de querer me organizar, de ter uma vida mais tranquila, eu cometi muitos erros, de tudo que é jeito. Um dia brincando, duas amigas falaram assim, a gente tá falando de você. Eu falei, deixa que eu falo também, porque eu tenho muita coisa a meu respeito horrível. Mas enfim, então, eu descobri que no meu processo de autoconhecimento, eu usava o dinheiro para comprar o amor. Também, fiz muito. Então eu comprava, por exemplo, assim, em vez de eu comprar um vestido, eu comprava 5 vestidos. Em vez de eu fazer uma coisinha aqui para agradar, que era o que eu podia, eu fazia muito para agradar. E aí, isso não foi uma vez só, foram muitas vezes. Nos relacionamentos amorosos, no relacionamento com a família. Não falar não quando um pede e você não pode, em vez de falar, não, eu não posso, eu tenho que... Chegou muitas vezes ser irresponsabilidade da minha parte, que eu deixei de cumprir coisas que eu tinha um propósito para eu agradar outra pessoa. Eu cheguei ao ponto de eu tomei um prejuízo financeiro com energia solar no ano de 2020, de um valor que hoje significaria muito para mim.
na confiança de uma amiga, entendeu? Então, eu fiz muita coisa errada no emocional. Quando eu descobri que o que me motivou era uma carência lá da infância, você sabe assim, porque esses processos de autoconhecimento, a Jennifer sabe muito bem, ele não é um processo assim, você faz, acabou. Não, tá tudo resolvido. Como se tivesse um botãozinho de apertou. Né? Não, foi doído. Quando eu vi o que eu fiz com a minha vida financeira, fazendo gastos que não eram necessários, doeu, porque foi parte da minha vida que eu trabalhei e desperdicei. Foi a minha energia, foi a minha vida que foi junto, entendeu? Então hoje o peso é diferente, hoje a minha idade é diferente. Lógico que eu estou num processo muito legal de consciência, mas eu podia ter começado muito antes. Esse conhecimento prático eu já tinha. Esse trabalho que eu estou fazendo hoje com a educação financeira, eu já tenho esses documentos, a maior parte das planilhas que eu ensino, eu já tinha isso daí de muito tempo, mas eu não tinha o emocional. Então, por isso essa parceria. E eu acredito que todas as pessoas precisam olhar para o emocional também. Sim. E essa parte do emocional, muitas vezes, a gente pensa que dá conta sozinho. Que aquilo que eu aprendi, aquilo tá tudo certo, é o padrão. Mas não é porque é o padrão que é... Como é que o pessoal diz agora? Que não é porque é comum, que é normal, que eu vou aceitar. Eu posso fazer um pouco diferente. Sim. E aí, quais são as minhas referências com quem eu aprendi isso, que eu vou poder buscar aprender diferente, né? Porque a gente repete aquilo até pelo ambiente que a gente viveu, que a gente foi criado. Então aquilo ali era assim e aquilo vai se perpetuando. A gente entra naquela roda do rato, né? Assim que, eu cresci, agora eu trabalho, agora eu tenho minha casa, agora eu pago isso, agora... E a vida vai passando, o tempo vai passando. E é justamente por isso, né, Cleuzinha? Eu acho que através das nossas dores, aquilo que a gente passou, por isso eu disse lá no começo, né, que é um tema delicado, é um tema especial para nós, é um tema bem importante, que a gente considera muito. Sim. E tem esse carinho por esse tema, justamente porque são coisas que a gente gostaria de ter aprendido muito antes, né, lá atrás. E hoje a gente consegue fazer isso sem culpa também, né, Cleuzinha? Sem se culpar, tá leve. Tá leve. Isso. Porque não adianta eu falar assim, eu errei, eu gastei demais, eu fiz e agora eu preciso trabalhar para compensar. Não, né? Vamos continuar com o que tem daqui para frente. Isso, exatamente. E é isso que é importante para cada pessoa que estiver assistindo, sabe? Sem julgamento do que foi feito lá, sem julgamento do que aconteceu, daqui para frente. Pode ser melhor? Pode. Vamos fazer melhor? Vamos. Fica o meu convite para vocês de levar uma vida financeira melhor, de fazer uma construção melhor, entendeu? Nós podemos fazer isso. Nós temos força, nós temos garra, entendeu? Tem vida pra isso. Tem ainda, vida. Né? Então, a gente vai, independente da situação que tem hoje, a gente pode olhar para isso e fazer uma manhã diferente, fazer uma manhã melhor. Né? E aquela coisa do que a gente vai deixar, aquilo que a gente vai construir, né? Então, já que dinheiro ele vem para quem gosta, né, da vida, ele é uma energia de troca, que a gente fala no mais, do ir por mais. Então, a gente escuta muito hoje na internet essa coisa assim de, qual que é o meu propósito? Eu quero saber o meu propósito para trabalhar com aquilo que eu gosto, porque se eu fizer o que eu gosto, não vai ser, né, pesado, vai ser ruim. Gente, o nosso propósito aqui nessa vida é viver, é servir, é trabalhar servindo com coisas úteis. Então, por exemplo, né, o serviço da Cleuzinha é um serviço útil que pode ajudar muitos de vocês, muitos de nós. Eu tô lá fazendo junto também. Então, isso é servir, isso é ter propósito, tá? A gente entrega algo de útil para a vida, né, para que outras pessoas possam se beneficiar, possam também melhorar, evoluir, né? Então não é uma coisa assim que só eu ganho. Sim. Eu ganho, você ganha, ela ganha, nós Sim, ganhamos, sim. Né? E a vida ela não tá aqui para tirar da gente, para deixar a gente sofrendo, para deixar a gente passando mal. Não, muito pelo contrário, né? A vida é abundante. E aí quando a gente fala de prosperidade e abundância,
né? Muitos pensam que ser abundante é ter muito, muito dinheiro, é ter muito daquilo que você precisa, daquilo que você gosta. A vida, ela nos proporciona aquilo que a gente precisa. Então, quando a Cleuzinha falou lá tá entrando menos e saindo mais. Peraí, eu preciso fazer uma renda extra. Daí a gente olha, você tem disposição para isso? Você está disposto? Você quer fazer? E entra. Muitas pessoas têm, eu tenho vergonha de falar que eu vou fazer bolo para vender, porque... bom de pote. Eu tô precisando de dinheiro e isso é feio. Não é feio, gente. Não é feio. E aí muitas coisas que a gente escuta por aí, né? E não tem julgamento mesmo, não tem críticas. E assim, tem soluções que elas não são mirabolantes, não. Tem coisa prática. A gente lembra da primeira coisa que vem é bolo de pó pra beber, não. Não, mas tem muita coisa simples que você faz ajudando, às vezes, uma outra pessoa, você ganha um dinheiro. É uma aula particular, é você dar o curso de alguma coisa que você aprendeu bem. Uma infinidade de opções que tem. Basta você olhar para aquilo. Só que quando você tem um olhar da situação que você tem hoje e do que você quer, isso te impulsiona. Isso vai criar em você uma energia de você querer fazer, né? Então, por isso a gente precisa disso organizado. A gente precisa definir onde que você quer chegar, quanto que você quer. E isso, assim, é diferente para cada um, mas é importantíssimo que todos saibam e que todos tenham definido isso, entendeu? Não tem como você fazer um planejamento se você não sabe onde que você quer ser, onde que você quer chegar. Por isso aquele ditado, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, qualquer coisa tá boa. E aí você vai reclamar, poxa, o que eu tô ganhando aqui? O que eu fiz tanto tempo parado aqui? Não, mas você sabia, você tinha um objetivo, tinha uma meta, né? Você não vai para onde o vento soprar. Exatamente. E aí a gente faz muito isso nos relacionamentos. Porque daí a gente, né, tá lá, não, fulano quer, eu vou também. Se meu marido, meu namorado quer, eu vou fazer porque ele quer, pra agradar. E aí entra mais uma vez, né, que a gente não faz porque eu tenho uma vontade, um desejo, um sonho. E aí eu tô planejando junto. Não, eu tô fazendo pra agradar o outro. E aí às vezes fica pesado pro outro que tá decidindo, tomando a frente tudo sozinho. Começa aquela discussão, reclama e não chega num ponto em comum. Então essa é a importância, né, para os casais, para a família. Uma coisa também que eu acho muito interessante a gente falar são as fugas. Sim, verdade. Porque assim, muita gente não quer olhar para a vida financeira dela. Muita gente morre de medo de fazer essas anotações, de ter que ali olhar e pensar a situação que tá, pensar que ela faz os gastos extras, né, que ela tá gastando dinheiro que não pode, porque a fuga, ela também faz parte desse processo, né, como fala assim, da sabotagem, né, autossabotagem, então, cuidado, olha para você também que não está disposto, você que não está disposto a olhar para sua vida financeira, olha quais as desculpas que você dá, olha a situação que você tem, se é ideal, ou se você pode fazer alguma coisa para melhorar, faz. Faz enquanto a energia de trabalho ainda é forte, faz enquanto você é capaz de controlar porque existe um risco, né, da questão financeira, é de comprometer patrimônio, entendeu? Então, se você leva a vida muito desorganizada, você corre o risco de perder patrimônio, conquistas que já teve, ou deixar outras pessoas da tua família numa situação difícil, né? Que no caso se você mantém uma família e você entra num endividamento muito alto, você vai comprometer saúde de toda uma família. Então, essa questão do dinheiro, ela é um assunto muito sério, mas que ele pode se tornar mais leve quanto antes você olhar para ele, né? Quanto antes você assumir a responsabilidade sobre a sua vida, seja você casado, solteiro, do jeito que for, faça
tenha a autonomia, mas também tenha a consciência com quem você está vivendo. Sim. Porque também é uma coisa, Jennifer, que eu já vi pessoas se enrolarem por conta de cônjuge que gasta muito, entendeu? Que manter, né? Ter um padrão de vida muito alto, aí vai quando a pessoa descobre, tá comprometendo já a casa, tá comprometendo o carro, que já foi conquistado, que às vezes aquilo ali o marido não tá sabendo, mas a mulher tá lá toda endividada, acaba tendo que vender patrimônio para cumprir as obrigações do outro, ou mulher com marido também, tanto faz, né? Hoje tá. E esse lugar que você trouxe da autossabotagem, muitas vezes, assim, a gente chama de ponto cego. Mas por que um ponto cego? Na verdade, ele não é totalmente cego. A gente meio que tem uma noção dele. A gente só não tá querendo olhar. E confrontar isso, às vezes, é o desafio, né? Dói, né? Dói muito, porque eu vou precisar olhar pra minha realidade e eu vou precisar assumir, aceitar, que a gente fala, né? Dizer o sim pra vida do jeito que é, do jeito que está. E aí falar, olha, aqui eu tenho um impasse, eu preciso resolver. Eu preciso de solução. Exato. Né? E não pensar que nós somos incompetentes ou incapazes de resolver. Nós somos, nesse sentido que somos abundantes. Né? Se eu preciso de conhecimento, onde que eu posso buscar esse conhecimento? Com quem que eu vou aprender? Por quanto tempo eu vou baixar aqui, vou reduzir meus gastos enquanto eu estou me dedicando a esse novo aprendizado? Né? E aí entra, gente, eu já vi famílias assim que a mulher ficou trabalhando por um período, 1 ano, 2, enquanto o marido estava lá estudando, se capacitando, porque ele queria tal certificado, que aquilo ali iria mudar a vida da família. E realmente mudou. Né? Então, Isso assim, aí. eles se dedicaram por aquilo ali por 2 anos. Os filhos pequenos abriram mão de muita coisa. Por 2 anos, foi um combinado deles. Sim. E tá tudo bem, gente. Porque aquilo ali tinha um objetivo, tinha um propósito, tinha um motivo. Né? Então, você estar muito consciente disso, ter o pé no chão, estar fortalecido que aquilo ali é o bem pra você. Que aí, não importa as tentações, né? Que, vamos passar Natal não sei aonde, vamos viajar Ano Novo. Não, eu estou agora comprometido com... Firme num propósito. E aí, o falar o não, gente, ele sai... Leve, numa boa. Eu não preciso agradar ninguém, eu não preciso me justificar, eu não preciso me explicar. Não preciso falar se eu tô passando... eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro. É só um não, é só falar por um tempo não. Sim. Então, é nesse sentido que a gente fala que o dinheiro, ele também tem essa energia, esse fluxo, e depende muito da nossa atitude, da nossa postura interna. Sim. E não tem como fazer isso sem ter uma consciência, né? Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro, assim, você pode gastar, pode ir em festa, pode se divertir, pode comprar roupa cara, pode, desde que você faça com consciência, né? Consciência. O que você vai agregar na sua vida com isso? Problema seu, entendeu? Não significa que você não pode fazer. Vai ter momentos que você vai ter que segurar, não gastar? Vai. E uma coisa também que eu não falei ainda, mas é extremamente importante. A gente quase não fala de aplicações financeiras, de recursos. Por que a gente orienta tanto as pessoas a fazerem aplicações financeiras, deixar recurso guardado? Por quê? Aí a pessoa fala assim, mas se eu aplicar na minha atividade eu ganho muito mais. Mas a gente precisa ter liquidez. A gente precisa construir alguma coisa maior juntando dinheiro. Nós perdemos o hábito de juntar dinheiro. Porque a poupança, uma vez houve um plano de governo que bloquearam as aplicações financeiras e as pessoas ficaram todas com medo. Hoje já existe mecanismo de proteção, né, para as aplicações, em algumas delas, e você tem que fazer reserva financeira. Você tem que fazer reserva financeira da tua despesa fixa, você tem que fazer reserva financeira para trocar de carro, para reformar a casa,
Você tem que saber as despesas anuais que você precisa ter para manutenção de casa, para manutenção de carro. Então, a gente precisa desse olhar, não pode ser só essa vida de trabalhar e gastar, trabalhar e gastar, trabalhar e gastar infinitamente. Para, olha a situação que você tem hoje, faz o teu dinheiro sobrar de forma que você consiga aplicar recurso e construir uma liberdade financeira real, poder ter uma aposentadoria, não depender só de aposentadoria oficial, né? Poder ter plano de saúde, de acordo com a necessidade de cada um, mas poder construir uma vida em cima daquilo, né? Hoje, a poupança é o pior rendimento que tem. Então, hoje, ninguém mais indica fazer aplicação em poupança, mas todos os bancos têm uma aplicação chamada CDB, uma aplicação simples, que a aplicação de valor mínimo normalmente é R$1 e resgate também, mas tem outras. Mas assim, uma coisa simples de fazer, qualquer aplicativo de celular faz. Então, faz a tua reserva, começa a juntar dinheiro. A sensação que você tem quando você tem um dinheiro guardado é muito boa. Se um filho fica doente, se um carro estraga, você tem aquele alívio. Não, até tanto tá ali, tá guardado. E à medida que você vai guardando, você vai querendo aumentar essa reserva, entendeu? Então, é muito importante olhar para o financeiro, fazer um planejamento. E eu quero fazer um convite aqui, Jennifer. Sim, vamos lá. Uma coisa assim que ainda tá no forno, tá saindo, mas tem um planner financeiro para 2026, que ele vai ser vendido junto com o acompanhamento nos 12 meses de 2026. Então, eu tô assim oferecendo a minha mão para segurar na sua e a gente fazer um ano novo, realmente novo no financeiro, sabe? Assim, vou trazer mais explicações, mas eu quero convidar já vocês para participar de 2026 comigo no financeiro. Ali, juntinha! E os acompanhamentos emocionais com certeza, mas eu tô chamando vocês assim para essa oportunidade. Vai ser um valor bacana, vai ser feito online, mas eu vou ficar no pé de vocês. De verdade. E a gente tá aqui também, né, para fazer esse convite para vocês, para dizer que agora essa é a hora. A gente tá entrando em novembro. O pessoal começa agora as Black Friday da vida, todo mundo querendo participar, querendo entrar. Comprar o que não precisa. Então, a Cleuzinha trouxe essa proposta, eu achei muito, como dizer, ela maravilhosa, gostosa, tem tudo a ver. E na semana que vem, gente, eu também tô com um workshop online, onde a gente vai falar mais, vai aprofundar mais sobre a prosperidade, sobre a abundância. A gente vai falar dessa coisa do planejar, dos seus sonhos, do emocional. Para que isso? Para que quando chega dezembro, a gente chegue lá e comece a olhar assim, é amigo secreto, é isso? O que eu posso comprar? Como que eu vou fazer isso? Né? Sem precisar, mais uma vez, tá naquele piloto automático, fazendo porque todo mundo faz, entrando em todos os amigos secretos da vida e querendo, né, agradar, participar, ser visto, ser reconhecido. Aí começa a gastar com roupa nova. Então agora a gente vai começar a planejar. E a gente tá trazendo essa oportunidade para vocês começarem agora, em 2025, olhando para 2026, para 2026, assim, todo mundo arrasando e não ficar com essa sensação mais de que chegou o final de ano e a gente tá como? Mais um ano perdido, eu planejei aquelas metas de finais de anos que a gente faz lá no ano novo. Que pula as ondinhas. Pula tudo, sopra a canela. E aí chega novembro e a gente fala, meu Deus. Passou o ano. Então, vai ser diferente, 2026. Então a gente convida para vocês também seguirem aqui, ficarem acompanhando as novidades, tá? O workshop vai ser online, dia 5, quarta-feira, às 19 horas aqui do MS. Tá num valor assim também, né, bem bacana, que é bem acessível para todo mundo. Que não vai furar os orçamentos. Não, que aqui é essa a nossa intenção, é trazer conhecimento também
de uma forma leve, né? Sim. Tá? Então o valor tá de R$ 37,90, se eu não me engano. Quem quiser saber mais, me chama que eu vou mandando toda a nossa programação, nosso conteúdo, tá lá todo, né? Vou divulgar mais aqui pra vocês também. E vai ficar gravado para vocês reverem sempre que precisarem. Não vai ter assim, ai, por 30 dias, não. E pode compartilhar, gente, porque esse conhecimento, ele... Sim. Às vezes você vai pegar pessoas que eu tenho Verdade. visto, assim, que a pessoa tá no desespero, Não existe fórmula mágica, isso é uma coisa que tem que falar. Mas existe solução sempre. Vamos buscar o que pode acontecer, buscar o caminho que... Bom, nós vamos arrumar uma trilha, não vai ser com uma única intervenção que vai ser resolvida. Mas é um caminho, a gente começo. tá, né, Vamos olha, lá. abrindo as percepções para que a gente possa tomar decisões conscientes, consciente. né? Então, assim, eu não vou tomar uma decisão por impulso, é uma decisão com um novo olhar. E para isso a gente precisa se abrir, se permitir a ter mais conhecimentos de outras áreas diferentes, para justamente saber aonde eu tô, né, investindo, se a minha decisão está sendo, eu não vou dizer a mais correta, né, gente, porque aquilo a gente só sabe Sem depois julgamento. fazendo, mas sem um julgamento, sem esse peso na consciência de que, essa dúvida, essa angústia de que e se, e aí aquilo não vai, então... E mudar, muitas vezes, precisar mudar o trajeto que foi estabelecido é normal. Normal. Então, a gente vai sempre trabalhar. Uma coisa que tem que tomar cuidado é assim: ah, não, eu fiz tudo que a Cleuzinha mandou. Opa! A gente precisa sempre olhar assim, a sua situação, olhar as perspectivas, cenário, tudo, mas a gente não precisa ficar engessado naquilo ali. Daí vem um dinheiro que você ganha a mais, o que você vai fazer? Você vai lá chutar, gastar tudo que você... Não! Entra ali naquele teu orçamento e vê o que você pode melhorar. Se você tinha planejado com tanto, aumentou a tua rentabilidade, vai lá e organiza de novo. Olha, eu vou conseguir antes isso aqui, eu vou poder ter isso daqui, mais consciente. Então, a gente chama sempre para a consciência de cada um. E eu prometi pro pessoal que eu ia deixar um exercício pra gente já fazer essa semana. Então, vamos começar o mês já, dia 1º, praticando, fazendo exercício, né? Eu vou entrar nessa. Vamos lá. Eu quero convidar vocês agora, gente, quem puder, quem estiver assistindo. Vou deixar você aqui, eu vou ficar ali. Não, pode ficar, não tem problema, gente, ó. É simples. Quem estiver sentado, puder ficar com os 2 pés no chão, a coluna reta agora. Vou pedir pra vocês respirarem fundo, soltar. Isso traz presença pro seu corpo, presença pro seu momento agora, né? Para você tomar consciência daquilo que você está sentindo, né? Se o seu corpo está te pesando, se ele está exigindo algo de você, vamos deixar isso agora por um tempinho, tá? E eu quero que vocês imaginem agora o dinheiro como se ele fosse uma pessoa. Dinheiro é vida, dinheiro é tempo, é fluxo, é energia. Então imagine que ele seja uma pessoa e ele está agora na sua frente, exatamente na sua frente. Como é essa pessoa? Procure olhar nos olhos. Procure sentir o que ela está dizendo para você. Talvez você perceba alguma mensagem. Como é isso? Tem cobrança? Tem dificuldade, peso? Qual é o tamanho desse dinheiro? É uma pessoa alta? É uma pessoa mais forte? É uma pessoa mirradinha? Como é? Ele olha para você com leveza, com alegria? Para onde ele te convida? Ele te atrai ou te repele? Apenas perceba nesse momento. Se permita sentir e perceber. Esse é o lugar para onde você precisa agora dar mais atenção. Se existe alguma dificuldade, se o dinheiro está pesando, se ele se afasta de você, procure perceber para onde ele olha. Qual é o lugar que ele está te indicando? Então procure olhar junto com ele para essa direção. Olhe junto com ele e diga: agora eu posso ver. E tá tudo bem. Eu posso ver. Você tem me mostrado esse lugar. Você tem me mostrado esse caminho.
E eu te agradeço por me mostrar, por me sinalizar. Respira fundo e diga a ele: agora eu posso fazer um pouco mais. Eu posso fazer diferente. Eu posso fazer por mim mesmo. E você pode estar ao meu lado. Nem maior, nem menor, nem atrás, nem à frente. Ao meu lado, junto comigo. Você apenas me mostra, me sinaliza. E eu agora posso fazer do meu jeito, fazendo por mim, apenas por mim. E que de hoje em diante a gente possa seguir juntos, olhando para a imensidão da vida e dizendo à vida: eu escolho a vida, eu escolho viver essa vida e eu escolho usufruir desta vida com alegria. Que o dinheiro possa ser esse companheiro nesse caminho, sempre do seu lado e sempre te levando para essa expansão, para esse lugar de mais, de leveza. Se aproprie desse lugar, tome posse, faça isso de uma maneira leve. E na medida que você for sentindo possível, você pode então ir retornando, abrindo os olhos e sentindo agora essa leveza. Espero que tenha sido bom para vocês. Né? Amei. Porque no fim das contas é isso, né? Isso. O dinheiro ele tem que estar do nosso lado, gente, sem, né? Sem ser aquela coisa assim de, nossa, né? Dinheiro é tudo, tem poder. Não. É aquela relação de companheirismo. Eu faço, ele vem comigo. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a vocês obrigada. por terem ficado aqui com a gente. Por terem Um monte de acompanhado. amigos, só que eu não consigo ler, porque meu olho não enxerga. As letrinhas pequenas, a idade está chegando. Obrigada. A gente agradece e espera vocês, então, para os nossos próximos eventos. Beijo. Beijo.